Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa casa, né? André Luiz, nosso grupo de Fraternidade Espírita André Luiz e ao Lar Infantil Joseph Gleber. Meu nome é Racose, eu faço parte desse grupo e hoje, como não poderia deixar de ter, na noite de Natal, nós vamos conversar um pouco, trazer algumas considerações que o Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz e nós vamos passar a fazer o entendimento dessas mensagens que o Evangelho nos traz. Nós vemos aí nessa primeira imagem, né, o espírito do Natal, popularmente conhecido como o espírito do Natal, que é o Natal dos presentes, o Natal da árvore de Natal, o Natal do Feliz Natal, do Papai Noel, tá? E do congraçamento entre as famílias. Sempre nesse clima de presentes, nesse clima de árvore de Natal, de luzes, de Papai Noel, sempre se coloca a presença da família. Então é considerada aquela festa familiar, que a família se reúne para comemorar o Natal, né? E trocar os presentes, receber os presentes. Tá? Mas nós temos, né, que ampliar um pouco, né, essa visão, dentro do possível modificar um pouco essa visão no real significado do Natal para nós cristãos. Então, nós escolhemos, né, para conversar um pouco na noite de hoje com vocês sobre o Evangelho do Espiritismo, está lá o capítulo 23, Moral Estranha. Então, diz lá o último item, né, as últimas lições, né, comentários do Evangelho nesse capítulo, tem lá o título de Não vim trazer a paz, mas a divisão. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso. Então diz lá, né, logo no início, não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, e sim a espada. Pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, e a nora da sogra. E o homem terá como inimigos aqueles de sua casa. Então está lá escrito, né, em Mateus, versículo 10, capítulo 10, versículo 34 a 36. Então isso é muito forte, né? Isso é uma mensagem que chama a atenção a gente quando a gente lê por essa separação, né? Nós comemoramos tanto, né, o congraçamento entre as famílias, entre a família, a nossa família no Natal. De repente nós temos, né, uma mensagem como essa, e aí em seguida, né, ele diz lá, eu vim lançar o fogo sobre a terra, acreditais que vim trazer a paz à terra? Pergunta. E a resposta, não, eu vos asseguro, mas, pelo contrário, a divisão. Pois, de hoje em diante, se encontrarem 5 pessoas em uma casa, ficarão umas contra as outras. E continua esse estranhamento, né? Mas que coisa, se é uma época, né, de tanta felicidade, né, de troca de presentes, uma época de alegria, e essa mensagem na noite de hoje, ela vai de encontro a todo esse sentimento que nós geralmente temos nesse período, né, nesse final de ano, culminando com esse dia, né, com essa noite de Natal. Então segue lá, isso são palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 23. Então é interessante que depois, né, quando houver tempo, houver possibilidade, despertar o interesse, que a gente possa ler, porque eu peguei só trechinhos desse texto e vou expor aqui para vocês. Então, a gente lendo todo o conteúdo desse trecho, a gente vai entender melhor o significado de tudo isso, né? Dessa suposta, né, agressividade, desse suposto tom assim forte, tá? Que traz tantas coisas, né, contrárias ao nosso sentimento, ao nosso pensamento do dia a dia. E continua, né? O pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Isso já está lá em Lucas 12, 49 a 53. Então, a gente vê
que há uma pressão muito grande, né? A gente cria muita dúvida e começa a se questionar por que essas palavras foram ditas de forma assim tão veemente, né? Então, mais na frente começa a questionar, né? O próprio Evangelho começa a questionar. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, aquele que sempre pregou o amor ao próximo, tenha dito tudo isso? Então, pessoal, todas essas palavras que eu li anteriormente foram palavras que foram faladas por Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso exemplo, tá? E ele dessa forma se colocou para todos os que viviam na época que ele esteve aqui entre nós. Então aí começa uma diferenciação muito grande que a gente vai ter a oportunidade de entender um pouco melhor o que daquela suposta, né, da suposta agressividade com aquelas palavras tão fortes. Então diz lá, a medida da importância e um dos resultados de uma ideia nova se encontra assim na agitação emocional que seu aparecimento provoca, na violência da oposição que ela desperta, na intensidade e persistência da raiva de seus adversários. Então, na verdade, todas aquelas palavras fortes faziam parte de uma estratégia, faziam parte de uma ideia, tá? De despertar nas pessoas, tá, a curiosidade para que soubessem o significado. E naquela época, a forma de falar eram formas figuradas, as pessoas se entendiam daquela forma, né? E aos poucos aquilo chamava atenção e ia se fazendo uma espécie de tradução daquele conteúdo. Então havia um significado por trás daquilo, havia uma ideia, havia uma estratégia por trás daquelas palavras, que era justamente despertar a curiosidade e trazer pessoas para que ouvissem os ensinamentos, né, do nosso Mestre Jesus naquela época, dentro do seu entendimento, dentro do seu grau de adiantamento existente naqueles tempos. Então é importante que aqui a gente coloca, né, e vai caber muito bem nessa situação as 3 revelações, né, que são a primeira através de Moisés, a segunda que é o nosso Cristo, né, que é o nosso Jesus, e que eles tinham uma mensagem a passar, mas de acordo com o grau de adiantamento que existia à época que eles estiveram aqui entre nós. Tá? Então, uma mensagem como essa que eu coloquei no início, nos dias de hoje, seria interpretada de forma muito diversa, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo atualmente, que são tempos, né, de muita discórdia, de muita afirmação e de afirmação, sobretudo, do bem sobre o mal. Então, nós temos que dar esse valor, tá, essa interpretação às palavras que foram ditas, porque elas tinham um significado e era a forma que eles usavam para se comunicar na sua época, na época que Jesus esteve aqui entre nós. Tá? Então foi ele que pronunciou, mas tinha toda, né, uma ideia por trás disso. Então, por isso, o fizeram morrer, acreditando que matando o homem matariam a ideia, mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira. Então, quando a gente vê que aquilo ali começou a despertar a curiosidade dos líderes da época, e quem é esse homem, quem é esse Jesus, de onde vem, o que é que ele faz, quais são as intenções dele para com os nossos povos, os povos que nós dominamos. Então a ideia era justamente essa, era despertar, era chamar a atenção. E aí, como houve, né, os esclarecimentos, os ensinamentos e multidões passaram a seguir o nosso Mestre Jesus, pela força de suas palavras, pela força da sua postura, do seu proceder no dia a dia, essas multidões foram passando a chamar a atenção desses que eram os líderes. E num determinado ponto chegou-se ao entendimento que se morrer o líder, se morrer quem está despertando tanta curiosidade, a ideia vai morrer. Infelizmente,
né? E aí a gente pode dizer, graças a Deus, essa ideia já tinha sido plantada de forma muito forte, de forma muito firme e de forma perene aqui na Terra, pelo nosso Mestre Jesus cumprindo o seu papel. Então a ideia era verdadeira e as pessoas, à medida que iam entendendo aquela situação, aquelas ideias, a ideia do cristianismo, iam deixando de lado o paganismo e isso aí começou a trazer muita curiosidade e pensando eles, aqueles líderes que na época resolveram por matar Jesus, acabando a ideia e resolvendo o problema que havia sido criado contra eles. E essa ideia até hoje, meus irmãos, ela vive muito forte entre nós e é isso que nós queremos enfatizar, que nós devemos ser o agente multiplicador dessa ideia. E essa ideia é a ideia do bem prevalecendo o mal. Então que a gente possa entender dessa forma aquelas palavras que foram ditas de forma tão intensa naquela época. A ideia cresceu, porque estava nos desígnios de Deus, e nasceu numa pequena vila da Judéia. Então, esse nascimento é o nascimento que nós devemos comemorar. A comemoração dos presentes, das festas, né, dos champanhes, das comidas, das comilanças, tudo isso, tá? Ela faz parte de um imaginário que não corresponde ao sentido real do Natal. O verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus, que foi ele que foi designado por Deus para trazer a ideia do cristianismo, da paz e do bem, da cooperação aqui entre nós. Esse é a alegria que nós temos que ter na noite de hoje. É o nascimento do nosso Mestre que veio com uma missão. Tá? Ele nasceu como tantas outras pessoas nasceram. Só que outras pessoas não tiveram a oportunidade, a felicidade e a graça de trazer a mensagem que ele trouxe até nós. E é essa mensagem da caridade, do amor, da benevolência que nós temos que ter em mente nessa noite de hoje. A festa, a alegria da noite de hoje é pelo nascimento da ideia, é pelo nascimento da estratégia que Deus nos deu e para frente, né, nos deu também a terceira revelação, que é o nosso Espiritismo, que são as ferramentas para que nós possamos evoluir de forma melhor e chegar num mundo mais tranquilo, um mundo de regeneração, que é o nosso objetivo. Essa é a ideia do Natal, essa é a nossa imensa, mas imensa alegria, porque nessa noite foi a noite que veio até nós a pessoa que nos trouxe todos esses ensinamentos que são tão interessantes e tão importantes para a nossa melhoração, para a nossa melhora e nossa evolução aqui nessa terra. Então, quando Jesus disse, não acrediteis que vim trazer a paz e sim a divisão, seu pensamento era exatamente este. Não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não terão me compreendido ou não terão querido me compreender. Então, existe toda essa estratégia. Ele veio com a mensagem, veio se expor, tá? Trazer a mensagem e se expor para todos. E aí as pedras iriam cair sobre ele, mas a mensagem, que é a mensagem do intelecto, é a mensagem da inteligência, é a mensagem do bem, essa não tem prego que mate, essa não tem pedra que mate, essa não tem arco e flecha que mate, essa não tem tiro que mate, essa aí é a ideia, e a ideia ela não morre, a ideia não morreu, e nós hoje estamos com esse propósito de divulgar, de esclarecer, de mostrar que essa ideia ela vive entre nós e que nós possamos passar a ter consciência da ideia e vamos difundindo ela, porque ela não vai morrer. Então, que as pedras e as coisas ruins que aconteceram a Jesus, as chicotadas que aconteceram a Jesus, já tinha tudo dentro de uma programação, como nós temos as nossas programações.
e nós podemos ser agentes, tá, transformadores como Jesus foi aqui na Terra. Seguramente não na mesma intensidade, não na mesma qualidade, mas como formiguinhas, se transformando pessoalmente e ajudando a outras pessoas a se transformar, que é o objetivo principal. Então, seguindo o Evangelho, o trechinho lá do Evangelho sobre o Espiritismo, diz lá: vim lançar o fogo à terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo em um campo para destruir as ervas ruins. E tenho pressa, pois a verdade sairá triunfante desse conflito. Então essa era a verdade que ele queria, né? Essas ervas, tá, ruins são as ideias ruins. Nós fomos criados todos por Deus como seres ainda muito atrasados. E esse atraso de raciocínio, de bondade, de equilíbrio, de amor ao próximo, de amor à família, ele vai se construindo. E essa construção é feita a partir de exemplos, a partir de ajuda, a partir de orientação. Então, essas ervas daninhas não são fisicamente pessoas, não são fisicamente um mato ruim que pode crescer e pessoas que podem se multiplicar. Essas ervas daninhas são as ideias do mal que nós, como seres primitivos, que somos criados, temos elas prevalecendo sobre as ideias do bem. E esse processo de transformação, essa inversão, né, de valores, que o bem vai prevalecendo sobre o mal. E à medida que nós vamos entendendo isso, nós vamos evoluindo, né? E essas mensagens, tá, são no sentido figurado, que precisam de ter essas interpretações para que a gente vá se esclarecendo mais, tá, e vá se sentindo cada vez fazendo mais parte do bem, praticando o bem e não só pensando no bem. A prática é que leva ao nosso aperfeiçoamento, ao nosso melhoramento. Tá? Então que possamos pensar, mas que possamos, junto com o pensamento, começar a colocar esses ensinamentos do Cristo, que são os ensinamentos do bem, em prática, que eles seguramente vão prevalecer sobre o mal. E é isso que está aí nessa imagem única, tá? O bem prevalecerá sempre sobre o mal. Esse é o nosso objetivo aqui. E nós, cansados, enfim, de um combate sem solução, que só acarreta desolação e leva o distúrbio até o seio das famílias, nós vamos entender de que lado estão os amigos e os inimigos de sua tranquilidade. Essa tranquilidade não é a tranquilidade que nós queremos dar sombra e água fresca, deitado numa rede na beira da praia, tomando uma aguinha de coco gelada. Nós queremos a tranquilidade de trabalhar cada vez mais, de correr atrás do bem. E esse trabalho em busca do bem, ele é muito intenso, ele é muito cansativo, ele é muito trabalhoso, como eu sempre costumo falar. O trabalho dá muito trabalho, tá? Mas é o trabalho que nós possamos fazer com a mente serena, com a mente tranquila, cada vez mais diminuindo os nossos conflitos, que lá dentro existem tantos. Tá? Então, o conflito entre o ficar fazendo nada e o trabalhar no centro é um conflito muito grande, que muitas vezes pode nos pegar de uma maneira forte, de uma maneira intensa. E a maneira de nós conseguirmos a tranquilidade é ir trabalhar. E trabalhar para o bem. Tá? Ficar em casa parado sem fazer nada, isso não é um trabalho para o bem. Tá? Então a minha mente vazia não é um trabalho para o bem, muito pelo contrário, é oportunidade para que o mal possa chegar e se apossar de sentimentos que não são interessantes para o nosso processo de evolução. Então que nós possamos entender que o cansaço do mal, ele sempre vai encontrar tranquilidade no bem. Então, quantas e quantas vezes, né, espíritos se declaram, né, cansados de tanta perseguição, de tanto mal, de tanto ódio, de tanto sofrimento, e eles vão serem acolhidos no caminho do bem. Então, que nós possamos entender isso e aos poucos ir modificando os nossos sentimentos. O Espiritismo, a terceira revelação, vem realizar no tempo determinado
as promessas do Cristo. Assim como Jesus, ele encontra o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cobiça e fanatismo cego, que são as barreiras no caminho do bem. Então, todos esses sentimentos são os sentimentos do mal, e nós temos que sempre ir no caminho do bem. Então, que possamos ler, que possamos compreender melhor o significado de todas aquelas palavras ditas inicialmente. Elas não têm nenhuma intenção de provocar, conflitos entre pessoas, mortes, injustiças. Aquela ideia era de nos trazer a realidade, nos trazer ao caminho do bem. Então, meus irmãos, que nessa noite de Natal, que nós possamos ter uma noite feliz, com dias melhores, com dias de transformação e paz em nossos corações. Fiquem todos com muita paz, com suas famílias, com seus irmãos, com seus familiares, para que possamos ter dias melhores em nossas vidas. Que assim seja.